Mais além da morte. A morte é um fenômeno muito simples. Em termos meramente físicos, a morte pode ser entendida como o encerramento definitivo das funções orgânicas. Basta que o cérebro e o coração deixem de trabalhar para que uma pessoa seja declarada morta. Este processo não é doloroso. Pelo contrário, a morte acaba com a dor e com o sofrimento provocados pela velhice e pela doença. Mesmo assim, a morte continua causando espanto, porque traz consigo a ideia de esquecimento e escuridão eterna. Este medo pode chegar a ser tão grande que muitas pessoas, especialmente após experimentar eventos de grande impacto como um acidente ou a perda repentina de um ente querido, convertem-se à religião para buscar alívio e esperança nas promessas alegóricas de suas doutrinas. O medo da morte existe por dois motivos: apego por sensações e memórias. Ignorância do que existe após a morte. Vida e morte fazem parte de um todo. São as duas faces de um mesmo fenômeno. Assim como a vida, a morte é algo sublime, inefável e divino. Mas a mente humana, aprisionada por experiências e conceitos, somente consegue se mover dentro do círculo vicioso que vai da credulidade ao ceticismo. O caminho da vida está formado com as pegadas do cavalo da morte. Samael Aunveor. Somente uma pessoa que possui a consciência desperta pode saber o que há mais além da morte. Quem desperta a consciência pode experimentar diretamente a morte e o que há além dela, e ainda compreender profundamente o que é a vida. Esotericamente, a morte não é nada mais do que o produto da ação do chamado raio da morte sobre o corpo humano. O raio da morte é uma energia tão poderosa que o organismo físico não é capaz de suportar. Enquanto antigas tradições dizem que este raio é lançado sobre o ser humano pelos anjos da morte, muitos sábios consideram que este raio é o produto do esgotamento dos centros energéticos da máquina humana. De qualquer forma, este raio circula pelo corpo e acaba rompendo o cordão de prata, o conduto responsável por conectar o corpo vital ao corpo físico, fornecendo a este último a energia necessária à sua manutenção. Quando finalmente advém a morte, é certo que três coisas vão para a sepultura. 1. Corpo físico. 2. Corpo vital. 3. Personalidade. O corpo físico aos poucos vai se decompondo até não sobrar nada além de pó. O corpo vital, que da mesma forma como o corpo físico também se desintegra, mas de forma mais lenta. O desaparecimento da personalidade pode ser ainda muito mais lento. Além destes três componentes da estrutura humana, ainda restam a consciência e o ego. Estes não se desintegram com a morte, mas passam a uma dimensão distinta, para ali aguardar o destino que lhes é reservado. Após a morte, o falecido é submetido a três julgamentos. O primeiro ocorre quando o raio da morte percorre seu corpo, quando ele enxerga sua vida passando diante de seus olhos em questão de segundos. O segundo se dá na forma de uma retrospectiva que dura 3 dias e meio. Neste retrospectiva, que ocorre no plano astral, o falecido não só vê, como também revive sua vida por inteiro. O terceiro julgamento é o derradeiro e definitivo desta existência, e foi representado pelos antigos egípcios pela cerimônia da pesagem do coração, onde Anubis e seus juízes avaliam a conduta do falecido. Estes três julgamentos servem para auxiliar o desenvolvimento da consciência, e não para punir aqueles que transgrediram as leis que regem a natureza, como sugere a mentalidade cristã atual. Dependendo do resultado destes julgamentos, a alma do falecido pode receber 3 destinos diferentes, que variam de acordo com os méritos da existência atual e as possibilidades de desenvolvimento da consciência. O primeiro destino pode ser o que se chama de férias nos mundos superiores, um tempo que a consciência ganha para permanecer nos planos superiores livre do ego, desfrutando da felicidade e adquirindo sabedoria. Este destino é reservado às almas que levaram uma vida reta e virtuosa. O segundo destino corresponde ao retorno imediato a uma nova matriz e a um novo corpo físico, para que em uma nova existência seja possível realizar o trabalho que não foi feito na que acaba de terminar. Este depende do esgotamento ou não das 108 oportunidades que são dadas à alma para que desperte e revolucione a si própria, eliminando o ego e construindo os corpos existenciais superiores do ser. Então, os anjos da vida conduzem a consciência livre a um novo corpo,
em uma nova família, em uma nova época e em um novo lugar, dependendo do karma gerado nas existências anteriores. Quando o novo corpo físico nasce, a consciência habita sozinha durante os primeiros anos de vida. Aos poucos, uma nova personalidade vai se formando, adaptada às condições da nova existência. Com o tempo, os múltiplos eus vão retornando ao composto psíquico, conforme vão surgindo as circunstâncias e as oportunidades de que sejam observados, compreendidos e eliminados. O terceiro destino advém quando as 108 oportunidades estão esgotadas, e corresponde ao ingresso da alma nos planos inferiores, onde o ego será eliminado definitivamente por um processo mecânico de purificação da natureza.